Mês passado estreou no Netflix Bárbaros, essa série bárbara. Ela tem mais ou menos a mesma vibe de Vikings e de O Último Reino, então para quem gostou dessas duas séries, eu altamente recomendo. Eu gostei muito dela, primeiro porque a primeira temporada pelo menos são só 6 episódios, ela é curtinha e eu não tenho muita paciência para seriado comprido. Segundo, pela interação linguística, que é muito interessante, já que os germânicos falam alemão e os romanos falam latim, pela produção impressionante e, é claro, pelo tema que muito nos interessa aqui. A série fala da ocupação romana no território que eles conheciam como Germânia. No entanto, a opressão romana despertou a revolta das tribos locais, que culminou em um episódio que ficou conhecido como a Batalha de Teutoburgo ou o Desastre de Varo. De acordo com historiadores, essa batalha foi decisiva para o futuro da Europa. Eu vou falar rapidamente dessa batalha também porque YouTube afora tem vídeos ótimos falando sobre ela, documentários inclusive, então eu vou ser bem breve na explicação e depois nós vamos conhecer um pouco das descobertas arqueológicas feitas na região e também um pouco mais das tribos germânicas. Em setembro do ano 9, Públio Quintílio Varo, o governador da província da Germânia, foi alertado por seu comandante e filho adotivo Armínio, cujo pai biológico era Segimeros, chefe dos queruscos, sobre uma falsa revolta. O germânico pró-romano Segestes até tentou alertar Varo, que o ignorou solenemente. Varo deveria levar as legiões do campo de verão ao campo de inverno, e com o alerta, Armínio conseguiu desviá-los da rota até o local escolhido cuidadosamente para o ataque, a floresta de Teutoburgo. Escura, chuvosa, pantanosa e cheia de passagens estreitas que obrigavam as legiões a saírem das formações clássicas de batalha. Além disso, o equipamento que era transportado e as mulheres, crianças e escravos que acompanhavam as legiões tornavam a marcha mais lenta. Embora os romanos superassem os germânicos em número, as 17ª, 18ª e 19ª legiões, 3 destacamentos de cavalaria e 6 coortes auxiliares foram surpreendidas e massacradas em poucos dias. Apenas algumas centenas de sobreviventes conseguiram escapar, enquanto os germânicos sofreram perdas mínimas. Para evitar que fossem capturados ou mortos pelos germânicos, Varo e seus comandantes cometeram suicídio. A cabeça de Varo foi levada a Roma. 5 anos depois, o general romano germânico foi nomeado comandante das forças no interior da Germânia. Ele planejou uma campanha para vingar o ataque contra Varo e derrotou o exército de Armínio, recuperando 2 das 3 águias perdidas. Segestes foi capaz de entregar a Germânico sua própria filha, Tusnelda, esposa de Armínio, que foi levada grávida a Roma para ser exibida em um triunfo. Mas apesar da vitória, os romanos jamais se recuperaram e se viram obrigados a abandonar a ambição de expandir o império em direção ao centro da Europa. Embora a história da Batalha de Teutoburgo fosse conhecida desde a antiguidade, graças aos registros deixados pelos historiadores romanos, foi só em 1470, quando a obra de Tácito foi redescoberta e impressa em Veneza, que foi atribuída à batalha a devida importância. Ao longo dos séculos, surgiram por volta de 700 sugestões sobre onde de fato ela teria acontecido, mas nenhuma se provou real. Nos séculos 18 e 19, historiadores e acadêmicos locais começaram uma busca intensa pelo local, também sem sucesso. A localização exata permaneceu um enigma por 500 anos, até que em 1987, o major Tony Klan e o arqueólogo Wolfgang Schlüter, baseados no trabalho do historiador do século XIX, Theodor Mommsen, começaram a explorar a colina de Kalkriese. Eles conseguiram encontrar lá 163 moedas de prata e fragmentos de estilingue. As moedas possibilitaram aos dois reconstruir o caminho percorrido pelos romanos e determinar o local exato no qual eles foram emboscados e massacrados. A partir de 1989, escavações profissionais revelaram mais milhares de moedas, fragmentos de armas, utensílios domésticos de prata e bronze e o achado que se tornou um ícone, tal qual a máscara anglo-saxã de Sutton Hoo, a máscara de prata de um oficial equestre romano. Aparentemente, parte de uma muralha de madeira erguida pelos germânicos para emboscar os romanos caiu sobre ele e acabou por esconder o oficial da visão de saqueadores, que levaram diversos equipamentos romanos com eles.
As escavações ainda indicaram que o ataque foi cuidadosamente planejado por Armínio durante o verão. De acordo com o historiador Tácito, quando o Germânico, que por sinal era papaizinho do Calígula e do Nero, visitou o local da batalha anos depois, os restos mortais dos romanos ainda jaziam lá. Germânico então ordenou que eles fossem recolhidos e depositados em fossos. Tudo leva a crer que os ossos e os crânios encontrados junto a ossos de animais e em 8 fossos descobertos pelos arqueólogos fossem desses homens. E afinal, quem era esse povo que atacou os romanos de uma maneira tão determinada e feroz? O povo germânico apareceu pela primeira vez na história no século II a.C., provavelmente vindos da Escandinávia. O termo germânico foi aparentemente adotado pelos gauleses e posteriormente pelos romanos. Até hoje, não se sabe qual o real significado da palavra. No entanto, o próprio povo germânico usava apenas os nomes das respectivas tribos, e assim como os pictos da Escócia não se viam como uma unidade. Na época da conquista da Gália por César, no século I a.C., os romanos entraram repetidamente em contato com as tribos germânicas que se mostraram adversários fortes. Os ataques das tribos do norte resultaram em inúmeras derrotas, mas César conseguiu forçá-los a recuar. Assim, o rio Reno passou a ser uma importante fronteira política e geográfica. Os principais assentamentos germânicos situavam-se ao longo da área a leste do Reno e estendiam-se até o norte. Na época da batalha, as tribos germânicas viviam na região entre os rios Elba e Weser, em povoados semelhantes a vilas, com fazendas isoladas e dispersas. Entre as tribos germânicas, frequentemente surgiam conflitos bélicos. Dentre mais de 50 tribos que habitavam aquela região, Armínio conseguiu unir sua tribo, os queruscos, a outras poucas, dentre elas os lugubinos, tenctérios, os ípetes, marsos, catos, brúcteros, caucos e sicambros. Não há muitos achados arqueológicos que possam fornecer informações concretas sobre o que aconteceu com essas tribos no restante da era imperial romana, ao longo das invasões bárbaras e no início da Idade Média. No entanto, acredita-se que elas ou foram extintas ou foram absorvidas por tribos maiores, como os francos e os saxões. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, sabe as tribos germânicas? Elas entraram na sua casa, se esconderam no armário e de noite, quando você estiver dormindo, elas vão te atacar!